Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer um AMA, Ask Me Anything, o que vocês quiserem chamar. Vocês provavelmente já acompanham outros canais do YouTube que isso já foi feito. Então, basicamente, é um espaço em que eu vou responder as perguntas que vocês têm. Só algumas observações. Primeiro de tudo, eu não vou responder todas as perguntas porque eu acho que algumas não cabem muito bem nesse formato, né? Eu vi algumas pessoas perguntando, poxa, fone tal, ou faz uma lista de recomendações. Não, acho que esse não é bem um espaço para isso, né? Aqui é para ser uma coisa um pouco mais sucinta, né? Que eu possa responder de uma forma mais simples as perguntas que vocês têm, né? E se vocês quiserem, tipo, mais informações, né? Por exemplo, listas especificamente, tem o guia Mind the Headphone que eu já fiz, em que eu falo sobre todo o meu conhecimento que eu tenho. E eu dou dicas, né? Tem algumas sessões em que eu falo sobre equipamentos recomendados. Então, dê uma olhada nisso, vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem conferir, tá bom? E uma outra ressalva é o seguinte, algumas perguntas eu não estou respondendo, né? Ou, enfim, estou falando menos porque eu não sou gamer, eu não jogo nada, não tenho menor interesse por isso, né? Eu ouço fone para ouvir música. Então, né, como eu perguntei, né, coloquei esse tópico sobre o Ask Me Anything no periférico de high-end, acho que muita gente presume, ou enfim, pelo site, que eu jogo, mas não, são coisas diferentes. Eu tenho uma noção do que você precisa para jogar em termos de som, né? Mas assim, nunca foi, nem nunca vai ser minha perspectiva. Então tenho isso em mente. Agora vamos às perguntas. Quais são os 3 ou 5 fones que mais te agradaram? Ignorando quaisquer outros aspectos, preço, design, etc., que simplesmente te agradaram e ponto final. Essa não é uma pergunta fácil, mas ó, Duno DN2000, Bellplay H6, HD600 da Sennheiser, Stax SR007 e Grado RS1. Acho que se eu tivesse que nomear 5 fones, acho que seriam esses, assim, que me agradam no geral. Como é o seu setup? Escolher os periféricos e por quê? Eu dei, né, como eu já falei em alguns vídeos mais recentes, uma boa simplificada no meu sistema. Então hoje eu tenho um par de monitores ativos da Dynaudio BM5A Compact. Eu tenho o Benchmark DAC 1 pré, que serve de pré-amplificador de DAC e de amplificador de fones. Eu tenho meu focal LR como headphone, tenho um Grado HP1000 também. E para fora de casa, eu tenho o Bellplay H6 e o Duno DN2000. Eu tenho os equipamentos porque foi, assim, essa tentativa de simplificar meu sistema e ter uma coisa só para um determinado objetivo, né? Eu tinha um sistema mais sofisticado antes, né, com vários outros componentes, mas eu cheguei nisso por simplificação e conveniência e por ter, depois de um tempo, percebido que eu não precisava de tudo aquilo para aproveitar a música da melhor forma possível. Qual foi o fone ou equipamento que mais te surpreendeu até hoje? Que você não tinha ideia do que era ou até tinha noção e acabou sendo uma boa surpresa ou tristeza? Duno DN2000, esse foi o primeiro, né? Eu pensei, antes de ouvir, mais um IM de uma fabricante chinesa obscura. Chegou aqui um fone espetacular, que acabou sendo meu in-ear de escolha, né? Eu vendi meu JK Audio Roxane, né, para fazer um downgrade mesmo, não estou falando que o Duno é do mesmo nível, mas para ficar com o Duno, e sinceramente, em momento nenhum eu sinto falta do Roxane. O Duno DN2000 me atende perfeitamente, acho que é uma sonoridade incrível. E também o Stax SR202, foi o primeiro Stax que eu ouvi, e é um fone que me trouxe a sensação de que tudo que eu tinha ouvido até então tinha um cobertor em cima. Ele foi uma revelação a primeira vez que eu ouvi. Não sei se é um fone que eu necessariamente teria, porque ele tem falhas, né? E é um fone mais simples da Stax, mas é muito chocante a primeira vez que você escuta um. Eu também escutei numa época que eu não tinha um centésimo da experiência que eu tenho hoje com outros equipamentos, então foi realmente incrível. Qual o fone que mais te decepcionou? Posso falar 3. Um, para tristeza de muitos, o Philips Fidelio L2, porque por mais que ele seja bom em alguns aspectos, enfim, e bem legal para um fone de 400 e poucos reais, né, que era o que ele estava custando na época, os médios dele para mim são muito artificiais, não naturais, então estragou o desempenho dele, me decepcionou muito. Também detestei o JVC FX700 in-ear e o headphone DX1000 também. São fones com sonoridade muito em V, que para mim são totalmente não naturais, né? E o FX700 especialmente é um fone espetacularmente bonito, então eu queria muito gostar dele, mas a sonoridade dele é o oposto do que eu imaginava, então não gostei. Qual melhor equalização posso colocar para valorizar meu fone em um FPS em músicas? Isso é gosto, cara. Testa, vê o que você gosta, né? Bota um aplicativo aí com um programa com equalizador, vai testando, né? Descobre sozinho. Acho que é mais interessante, né? Porque o que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você. O que eu devo priorizar na hora de comprar os periféricos? Situação parecida, isso é muito pessoal, né? O que você quer? Você quer gastar a menor quantia possível em dinheiro? Você quer muito conforto? Você quer conveniência? Você quer desempenho a qualquer custo, né? Ou desempenho em detrimento de conforto, de conveniência?
Depende, essa é a pergunta que só você pode responder. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Se você pegar uma caixa de biscoito, né, um pacote, você vai ver que o que está escrito ali é biscoito da borracha. Então me desculpa os paulistas, mas vocês estão todos errados, tá? Já usou algum fone com driver de grafeno? Se sim, o que achou? Não, e eu acho que ninguém. Só alguns poucos pesquisadores. A questão é que grafeno é um material muito novo, muito avançado, muito caro. Para mim, quando os fones falam isso, isso aqui tem driver de grafeno, cara, qual é a chance de um in-ear de 10, 20 dólares, uma fabricante obscura chinesa ter um driver de grafeno? Para mim isso é impossível, é muito mais, deve ter alguma coisa ali que é parecida ou que tem um composto que leva grafeno, não sei o que, numa quantidade mínima e eles falam que tem driver de grafeno. Cara, esquece isso, ninguém tem grafeno hoje em dia, tá? O único fone que eu tenho notícia que tem driver de grafeno é um fone que foi feito pela Universidade de Berkeley com pesquisa, só isso. Tem como analisar um fone por números ou apenas ouvindo? Eu já falei muito sobre isso. Menor chance de analisar um fone por números, né? No máximo as especificações vão falar um pouco mais sobre o quão fácil ou difícil ele é de empurrar e mesmo assim não é definitivo. Então, só ouvindo mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Falando sobre as especificações. Vou linkar ele aqui em cima. Dá uma olhada. Isso vai provavelmente tirar algumas dúvidas que você tem. Por que fones com 5.1 ou 7.1 canais, virtuais ou reais, com vários alto-falantes, são piores que fones estéreo? Simplesmente porque é impossível você fazer um fone multicanal. E mesmo se fosse, não faria o menor sentido. A questão é, o que é o multicanal? É você colocar um conjunto de caixas de som em posições específicas numa sala. Então, num fone, as posições estão limitadas a isso aqui. Então, assim, o quanto você vai conseguir diferenciar uma posição de outra, né? Não tem uma coisa na sua frente, não tem uma coisa, enfim, das duas laterais na frente, não tem dois canais atrás e muito menos dois mais atrás ainda. Então, isso vai ser sempre uma simulação e que não faz sentido, porque a espacialidade de um fone é muito diferente da espacialidade de um conjunto de caixas numa sala, né? E um fone 2.0 estéreo já consegue trazer uma espacialidade muito interessante. Isso é total jogada de marketing, não faz sentido um fone multicanal. Assim, não existe nenhuma situação, eu acho, em que um bom fone estéreo vai ser pior do que um fone multicanal. Enfim, para mim, sentido zero. Qual sistema para sonorização de ambiente você recomenda? Também acho que é uma questão pessoal, né? Depende do que você quer, né? Assim, para mim, a minha solução é legal, é um par de monitores ativos, um equipamento que serve como pré, DAC e amplificador e um conjunto de fones. Para mim é isso. Mas, por exemplo, se você quer mais para jogo, de repente vale a pena você montar um sistema de caixas de som multicanal, né? Isso vai te dar uma espacialidade melhor. Um subwoofer, por exemplo, que meu par de monitores não tem. Mas, de novo, depende do que você quer, do quanto você pode gastar, né? Se você puder gastar pouco, o melhor é você comprar só um fone, porque caixa de som é mais caro. Essa é complexa. Se 100% seria o prazer de ouvir um Orpheus e 1% fosse o fone mono do seu primeiro Walkman, quais fones de menos de R$1.000 passariam de 80%? Ou seja, quais fones de menos de R$1.000 oferecem 80% do prazer auditivo que um Orpheus oferece? Eu estou considerando esses R$1.000 comprar fora, tá? Porque se for comprar aqui no Brasil é impossível. Mas lá fora, enfim, com o dólar do jeito que tá, você consegue comprar os fones aqui com menos de R$1.000. Duno DN2000, Sennheiser HD600, Grado SR80 e Bell Play H6, mas frisando, isso aqui é muito pessoal. Essa é a minha percepção, a sua pode ser completamente diferente. Também gosta de caixa de som e ou monitor de áudio? Quais te agradaram mais e por quê? Alguma recomendação para uso geral que tem um bom custo-benefício que venda no Brasil? Gosto muito de caixa de som, tem dois sistemas aqui em casa, né? O do meu quarto e o da sala, tendo no quarto do meu pai também. Eu acho muito diferente de fone de ouvido, gosto muito e sou fã hoje em dia de monitor ativo. Eu acho que é uma solução muito conveniente, muitas vezes com uma puta relação custo-benefício, então gosto bastante disso. As minhas eu comprei num belo negócio de um amigo, e elas não são muito baratas, mas eu ouço falar muito bem, nunca ouvi, das KRK Rokit, né, toda a linha, e das Edifier também. As Edifier são as mais baratas que você consegue aqui no Brasil e falam muito bem delas. Existe vida fora da Terra? Até onde eu sei, é estatisticamente impossível que não exista, então eu acho que existe. Qual upgrade a pessoa deve se preocupar em fazer primeiro, caso ela tenha um fone simples e um celular pobre em qualidade de áudio, por exemplo? Comprar um player ou celular com qualidade de áudio melhor ou ir direto no melhor fone que puder comprar, mesmo que o reprodutor seja o pior possível? Como eu falo muitas vezes, né, o fone é responsável por 90% do resultado. Mas existe uma ressalva, né? Não adianta também, tem que ter um equilíbrio, não adianta você ter um fone, um Hi-Fi Man HS6 para você ligar no seu telefone porque não vai tocar, né? Então assim, eu acho que a prioridade é o fone, mas isso tem um equilíbrio aí. Então, se você quiser um fone exigente demais, aí você também tem que comprar uma fonte legal, né? Um amplificador bom. Então,
Depende, mas na maioria deles eu acho que é comprar o melhor fone possível e não se preocupar com o resto, usar com o que você já tem. Um sistema balanceado vale a pena em que momento? Como funciona um sistema desse tipo? Explicando rapidamente, um fone balanceado é o seguinte, ele tem os negativos separados, porque um fone normal, cada alto-falante tem um positivo e um negativo. Os positivos são separados, os negativos são juntos. Quando você faz um fone balanceado, você separa os dois negativos. Em teoria, isso é uma coisa que traz uma melhor separação estéreo, diminui um pouco o crosstalk entre os canais, né? Ou seja, uma interferência entre eles, mas o ponto é, um equipamento balanceado não tem uma diferença tão grande para um single-ended. E no grande esquema das coisas, né? Ou seja, vou comprar um amplificador. Ser balanceado nunca deve ser um fator decisivo, a menos que você esteja comparando dois equipamentos que são iguais, exceto pelo fato de um ser balanceado. Por exemplo, no caso do Redeemp GS1 e GSX. A grande diferença é que o GSX é balanceado, o GS1 não é. Então, assim, nesse caso, beleza, você pode querer o GSX porque ele tem um desempenho a mais. Agora, vou comprar um amplificador, eu quero um balanceado. Isso não faz nenhum sentido. O balanceamento é só uma parte ínfima de toda uma relação de coisas que faz diferença no desempenho desse equipamento. Então, procura o amplificador que tem a sonoridade que te agrada, que está no preço que você pode pagar, que tem uma boa qualidade de construção e as funcionalidades que você quer. Se é balanceado ou não, é um plus. Quais as diferenças entre os amplificadores valvulados mais baratos e os mais caros? Exemplo, o Schiit Vale 2 e o Audio WA3. A mesma que a diferença entre equipamentos solid state, qualidade de construção, topologia, qualidade dos componentes, funcionalidades, mesma coisa. Em que situações você preferiria utilizar um celular como player ou um DAP? Qual é a minha preferência e por quê? Costumo preferir celular por uma questão de conveniência, né? Poder ter toda a minha biblioteca do Spotify em qualquer lugar, arquivos baixados também, isso para mim é ótimo. E ele para mim é suficiente para tocar os fones que eu uso na rua, então para mim eu já vi que não faz sentido ter um DAP. Vale a pena correr atrás de um player que tenha Wi-Fi Spotify ao invés de ouvir música pelo celular sem nada extra conectado? Depende, se você tem um fone muito bom, né, seu fone definitivo para usar na rua e você quer tirar a última gota de desempenho dele, acho que vale a pena você pegar um DAP. Ou também você quer alguma funcionalidade que ele traz, né, como por exemplo ser um DAC de mesa. Ok, fora isso, eu sempre prefiro maximizar o investimento no fone de ouvido e não se preocupar com isso. O que você prefere ter? Um sistema de DAP mais fone para usar em casa e na rua? Ou dois sistemas, né? Um sistema portátil e um de mesa? Prefiro dois, porque os requisitos para cada um são diferentes. Você prefere utilizar fones ou caixas de som para assistir um filme no Netflix, vídeo no YouTube, TV, etc.? Prefiro caixa de som. Por mais confortável que o fone seja, ele nunca vai ser tão confortável quanto não ter nada na sua cabeça. Então, se eu não quero uma audição especificamente avançada e sofisticada, prefiro ficar com uma caixinha de som mesmo. Já vi comentários que a partir de certo ponto ocorre um grande investimento financeiro no setup e o retorno em qualidade não é proporcional. Quais fones, DAC, amplificador e etc. representam esse ponto? Isso é muito pessoal, porque depende do que você interpreta como um grande investimento e do que você interpreta como um grande salto em qualidade. Para mim, esse ponto está ou na faixa de um HD600 ou na faixa dos $1.000. Depende, de novo, da exigência e do quanto você valoriza o seu dinheiro. Você acredita que hoje existam smartphones com reprodução tão boa quanto bons DAPs? Tratando de valores e equipamentos, e se eu já tive chance de escutar um smartphone nesse nível? Eu acho sim que a diferença é pequena entre um celular e um DAP, né? Os bons celulares hoje. Então, de novo, vale a pena? Depende. Eu acho que os smartphones estão sim num nível próximo em geral, tá? E se eu já tive chance de escutar, já escutei o LG G5 com o módulo da Bang Olufsen e gostei bastante do resultado. Qual amplificador valvulado que alguém que já tem um estado sólido acima da média deveria considerar? Eu pegaria algum equipamento de entrada, mas de marcas reconhecidas e equipamentos legais. Eu não pegaria um negócio aleatório da China, dessas marcas aí que ninguém conhece, porque eu acho que o fato dele ser valvulado é muito mais, de novo, uma questão de marketing do que de desempenho real. É muito mais difícil você fazer um bom valvulado do que um bom estado sólido, eu acho. Então eu pegaria algo como o Audio WA3, um Bottlehead Crack, uma coisa desse tipo. Quais suas top 10 músicas para testar fones? Depende, é sempre o que eu estou ouvindo na hora, testo com, enfim, o que eu estiver gostando de ouvir naquele momento. Mas uma coisa que eu sempre ouço é ou a Mass Sacrifice ou a Weather do Creed, porque é a minha versão de um pink noise musical, né? É uma grande quantidade de atividade, uma faixa muito extensa de frequências. Isso me faz perceber muito mais facilmente o equilíbrio tonal de um fone. Também gosto muito da Truant do Burial para escutar a extensão nos graves e da She Got To You da Esperanza Spalding para testar timbre de agudo. Essas são algumas que eu sempre uso. O resto varia. Quais seus top 10 fones em ordem de preferência?
Não consigo colocar em ordem, tá? Mas meus 10 fones, e isso pode mudar de tempos em tempos, mas esses são fones que eu lembro com boas memórias ou que eu tenho hoje. Sennheiser Orpheus, Sennheiser HD600, Sennheiser HD800 com muitas ressalvas, é por um motivo muito específico, que é a espacialidade. De resto, eu não gosto desse fone. Grado HP1000, Grado RS1, JH13 Pro, depois pensando bem, acho que ele me deixava mais feliz do que o JH Audio Roxane. Duno DN2000, Bellplay H6, Audio-Técnica W3000 ANV e Stax SR007. Quais melhores DACs de até R$1.000 ultimamente? Cara, pra mim DAC é uma coisa imprevisível. Já testei de vários tipos, vários preços e não encontrei uma relação específica entre características, preços e desempenho. Já escutei equipamentos de faixa de preço totalmente diferentes que pra mim eram iguais e já escutei equipamentos com um preço muito parecido que eram completamente diferentes. Cara, não dá pra saber, sinceramente, só testando no teu sistema e ouvindo. O que você acha dessas marcas chinesas novas de fone, como Duno, LZ, Forest, etc., em relação à qualidade versus as marcas mais famosas e caras? O custo bem maior dessas marcas hoje em dia é justificado? Então, eu acho que cada vez mais as coisas estão indo para o lado desses in-ears chineses baratos e eu acho que tá mais difícil justificar esses consagrados sim. Né? Como eu falei, o Duno DN2000 passou a ser meu in-ear por um bom tempo, pelo menos por enquanto definitivo. Eu acho sim que existem equipamentos ainda muito sofisticados e muito caros e que são justificados, mas a vida deles está ficando mais difícil. Essa é complexa, mas é boa. Existe um limite para a qualidade de equipamentos de áudio? Explico. Cada vez mais os equipamentos estão ficando mais sofisticados e alcançando níveis de qualidade e resolução altíssimos. A capacidade da audição humana, obviamente, possui um limite, acima do qual, teoricamente, é inútil ultrapassar, já que não seria perceptível a audição. Esse limite já foi alcançado? O que mais a gente pode esperar nos próximos anos? Cada vez mais do mesmo, diminishing returns? Os lançamentos estão se tornando apenas mais do mesmo com o grande marketing ou existem inovações significativas? Você acha que ainda há muito chão em tecnologia a evoluir para alcançar e ultrapassar a capacidade da audição do ser humano? Acho que a gente está muito longe ainda por um motivo simples. O que um fone aspira a ser? Né? O que ele quer fazer? Ele quer simular a audição de uma coisa real. E não está nem perto disso, né? Assim, por mais que você tenha uma qualidade absurda com o fone, o Sennheiser Orpheus está na sua cabeça, o melhor sistema, a melhor gravação, né? E você fala, cara, isso aqui é quase a mesma coisa que escutar um negócio ao vivo. Não é, assim, não existe, você nunca se confundiria, vou colocar dessa forma, você nunca ia se confundir. Então, assim, os próprios avanços que a gente tem visto nos últimos anos, né, Sennheiser HD800 com um driver revolucionário, agora focar a Utopia, que também espetacular, a KGN90Q, sabe, um fone com uma eletrônica incrível, isso tudo foi nos últimos anos. Então, assim, a gente tem muito chão ainda, né? No dia em que você escutar um fone e falar, cara, não tenho certeza se isso aqui é um fone ou se eu tô escutando uma banda de verdade na minha frente, aí eu acho que a gente vai ter chegado. Até lá, ó, muita coisa para acontecer. É verdade que o ronco de um Jetta com Kai, Cold Air Intake, é igual ao de um Gallardo? Cold Air Intake não, Mário. Mais escapamento, igualzinho. O que nasceu antes, o ovo ou a galinha? Neil deGrasse Tyson já respondeu essa, achei espetacular. Primeiro veio o ovo, posto por um pássaro que não era uma galinha, entendeu? Evolução. Então, uma hora teve o que a gente reconhece como galinha, antes disso, não foi. Se um gato malhado parece um paralelepípedo, por que minha bicicleta não é azul? Cara, obviamente porque os índios não usavam roupas. Acho que não precisava nem ter perguntado. Os BR Dynamic 990 podem vir em 32, 250 e 600 ohms. Queria saber que diferença isso faz no som, sendo que seria o mesmo fone com impedâncias diferentes. Existem benefícios em ter uma impedância mais alta, né? Por exemplo, isso surgiu, se não me engano, para você poder colocar numa mesa de som antigamente vários fones em paralelo sem prejudicar a mesa. E também para você diminuir a possibilidade de ruídos, umas coisas assim. Existem benefícios, mas em termos de som, não sei. Sinceramente, eu nunca parei para comparar um com o outro e essa comparação, até onde eu sei, só vale com esses BR Dynamic, porque são os únicos fones que eu conheço que são iguais, exceto pela impedância. Então, dizem que os com impedância mais alta têm mais qualidade, mas eu nunca pude escutar. E reiterando o que eu já falei em algumas outras situações, nunca acha que impedância alta é atestado de qualidade, porque tem N outros fatores que são muito mais importantes que isso. Só vale no caso de comparação de fones iguais, mas aqui eu não sei te responder. A diferença entre um fone aberto, semi-aberto e fechado é muito grande? Vamos supor que seja o mesmo fone, tipo várias remarcações do SHP80, mesma qualidade de construção, só que uma aberta, outra semi-aberta e outra fechada. Sim, para os meus ouvidos é uma diferença bastante considerável, isso altera muito a resposta do fone. O que despertou interesse por fone de ouvido? Falando de uma forma bem grotesca, o que você faz atualmente?
eu não sei o que é não ligar para a qualidade de som. Desde que eu era muito pequeno eu ligava para isso. Inclusive, o próximo texto que eu vou fazer sobre a minha startup, eu vou falar justamente isso, do meu background. Mas sempre foi uma coisa que me interessou. Eu sempre, desde que surgiu iPod, MP3 e tal, eu sempre estava atrás de um fone bom, mas eu sempre fiquei comprando fones baratinhos e sempre pensava, putz, isso aqui não tá legal, é muito em V, ou... Não com esses termos, mas tinha coisas que me incomodavam. Até o momento que eu falei, cara, já tô vendo aqui que eu nunca vou ficar satisfeito se eu não pegar um negócio realmente bom. Aí eu peguei um Shure SE530, esse foi o meu primeiro fone audiófilo. Antes eu já tinha pegado o Bell Play, o Bang Olufsen A8, né, que é aquele earbudzinho, me atendeu durante muito tempo, mas depois eu passei a sentir falta dos graves. E ele entrou na conta ali dos que não eram tão sofisticados assim, até porque ele não era muito caro. O Shure foi o primeiro. E o que eu faço atualmente? Eu sou designer, sou formado em design de produto, eu tenho uma startup, né, sobre a qual eu já falei no site, e eu também faço parte de um outro negócio que envolve uma coisa da família, mas enfim, isso é o que eu faço da vida. Eu gostaria de saber qual foi a adição que te fez querer entrar definitivamente nesse hobby, saber como e quando você passou a levar isso a sério. Essa é muito parecida com a anterior, mas é isso, não teve um ponto, não teve uma audição que eu falei, putz, agora eu quero. Não, foi ao contrário, foi a insatisfação com as coisas que eu tinha que me fez querer procurar uma qualidade maior. Agora, a primeira vez que eu escutei um sistema de caixas de som realmente sofisticado, essa foi chocante. A sensação que eu tinha da Anacron na sala, aquilo ali eu me lembro claramente. Melhor placa de som ou DAC com amplificador? Em que situação escolho um ou outro? Tem alguma especificação técnica que posso usar para definir se meu headphone vai precisar de um ou de outro ou só na base da experiência? Depende, as placas de som dedicadas acho que elas costumam ser muito mais baratas, então se o preço for uma preocupação máxima, acho que pode ser interessante, apesar de hoje existirem DACs e amplificadores muito baratos. E eu acho que, pelo que eu sei, eu nunca testei uma placa de som dedicada, mas por tudo que eu leio, tudo que eu ouço, a qualidade de um amplificador e de um DAC separados, né, off-board, é mais interessante. Bom, gente, então é isso, né? Espero que eu tenha conseguido responder algumas perguntas interessantes. Essa semana ainda tem mais avaliação chegando. Daqui um tempo eu faço outro Ask Me Anything. E se vocês quiserem já ir pensando em algumas perguntas, fica até lá. Um grande abraço.